Resistência dos materiais, unidade 3, seção 2. Seção 1, mais exercícios, mais seção 2, já estão disponíveis no AVA, e o complemento das atividades também já estão disponíveis para pesquisa. Então, vamos continuar aqui, o que nós temos hoje. Nós vamos dar uma olhadinha com relação a essas ferragens aqui, a essa construção, mas do ponto de vista resistência dos materiais, e nós vamos avaliar essa situação, o que é que está acontecendo aqui. Ok. Antes disso, vamos dar uma olhadinha no que nós temos aqui. Nós estamos falando hoje sobre tensão em plano oblíquo e em carregamento qualquer. Esse carregamento qualquer, eu vou pegar uma tensão de compressão em cima de uma laje e vou trazer ela como exemplo. Ok, ok, vamos para frente então. Utilizando aqui a nossa referência, nosso LDD, página 121, seção 3.2, tensão em plano oblíquo e em um carregamento qualquer. Vamos usar o carregamento, mas primeiro vamos usar o conceito do carregamento fixo, tensão de compressão, e depois a gente joga ele para um plano oblíquo. O plano oblíquo, eu estou trazendo ele aqui, no sentido de decomposição de uma carga F, uma carga P, em resultantes a 90 graus do plano oblíquo, 90 graus do plano oblíquo, e uma tensão de cisalhamento. A carga está sendo inserida dos dois lados. A tendência é que essa carga faça um rompimento e ela faça um deslizamento. Esse deslizamento vai me dar a força, a tensão de cisalhamento. Então vamos lá para a gente analisar esse conceito da carga de compressão. A ideia é usar a carga de tensão. Olha, a tensão de compressão. O ferro de 3/8, o diâmetro do ferro de 3/8
pode observar que ele está colocando os quatro vergalhões, ele está montando um quadrado e depois ele está fazendo a ligação do quadrado com um outro ferrinho interno, normalmente 3,16, todos eles dobrados em quadradinho, ligando e amarrado um no outro, usando um arame para fazer a conexão e a firmeza, né, nesse vergalhão de 3/8, tá? Ou seja, ferro de 3/8 com um 3,16 interligando os quatro. É essa ferragem que vai absorver a tensão de compressão. Aqui em cima, na laje, lá no final, para quem é da engenharia civil, vai ter aqui uma caixa. Essa caixa nós vamos acompanhar a construção. Ele vai ser feito com ferragem interligando cada um dos pontos dessa ferragem aqui, formando aí um conjunto mecânico capaz de suportar toda a carga que vem de cima para baixo. Então a resistência está aqui na sapata, está aqui nas brocas, né? Aqui ele tem, para baixo, aqui ele tem 6 metros de coluna. Então, quando ele fala bate-estaca, significa, tá vendo essa sujeira aqui? Significa que um equipamento entrou aqui e perfurou perto aí de 6 metros de profundidade e fez, sim, uma estaca. O terreno aqui é um terreno duro, um terreno sólido, por isso que ele fala que vai desbarrancar um pouquinho. Mas as vergas vão estar ligada na cinta e as contravergas ligadas no meio da parede, caso ele utilize, e dependendo de onde a gente vê, que ele vai colocar uma porta ou uma janela. Então, vamos agora começar a imaginar o sentido da carga, do vetor. Então, pessoal, observe o seguinte: o que ele está já demonstrando é o método de construção, para quem é da engenharia civil, já deixando uma superfície todinha nivelada, todinha apoiada, essa superfície aqui, onde será o solo, o piso posteriormente, mas ela já absorve uma carga e começa a ser dividida. Aqui embaixo, vocês observam que ele colocou 3 ferros internos embaixo e 2 em cima, e fez a amarração dele com outros ferros de 3,16 e arame. Então, todo esse perímetro aqui está interligado, é uma peça só. E cada uma dessas colunas aqui tem 6 metros de profundidade. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 10 colunas. Vamos continuar.
Então, pessoal, observe o seguinte: depois que encher isso daqui, essa canaleta ela vai se tornar uma caixa. Essa caixa tem ferragem por dentro. Então, essa ferragem está fazendo a ligação entre as colunas. E aí a gente tem que analisar agora sentido X com relação à carga. Uma carga sendo dispensada, o descarregamento dela no sentido de Y, ou seja, no sentido de compressão, a carga que vem lá em cima da laje, ela vai ser distribuída nessas quatro canaletas, e essas canaletas é que vão fechar a condição de distribuição da carga. E aí eu tenho que fazer o reflexo da carga em X e em Y. Mas observe que eu vou estar no sentido de compressão. E o sentido de compressão é porque a carga está perpendicular. Ela está a 90 graus em relação à laje, à superfície que vai absorver essa carga. E ela sim vai ser dividida pelo perímetro total da canaleta e inclusive pelas paredes de meio que vão fazer a sustentação e a absorção da carga. Também, né? Essa divisão tem que ser relacionada.
Então, pessoal, observe o seguinte: quem vai fazer a sustentação da carga, eu estou falando de uma carga de compressão, que ela está vindo, alguém está andando em cima, o peso está sendo colocado em cima, portanto, a carga está vindo perpendicular à laje, e a laje está com a sustentação na cinta. Quem vai fazer a sustentação da laje? O conjunto concreto, que é dividido em uma, duas, três, quatro, cinco barra de ferro de 3/8, e ele está fazendo a interligação entre elas. Essa de 3,16 interna é para dar sustentação no conjunto da ferragem. E a ferragem ela está inteira, é uma cinta inteira que vai de ponta a ponta. Olha só a interligação aqui, da mesma forma que é feito aqui na canaleta, ele está tirando aqui a canaleta, está virando um bloco só. Esse bloco é o que vai receber a distribuição da carga em cima que vem com a laje. Então, pessoal, observa agora. Nós tínhamos lá a parte de baixo,
O baldrame é uma caixa mecânica interligada por cinco vara de ferro de 3/8, três embaixo, duas em cima, toda amarrada. A coluna desce mais 6 metros de profundidade. Ele não fez sapata. Então, eu não tenho uma caixa para divisão de carga que resulta na sapata. Lá nos primeiros exercícios, nós podemos observar alguns apoios mecânicos, e aquele apoio mecânico é sim uma sapata, pode ser interpretado também como uma sapata. Aqui eu tenho os retornos, a somatória da carga de tensão de compressão, ela tem que ser zero, por quê? Porque todas essas colunas vão absorver essa carga. O retorno do vetor, ele vai zerar com a compressão. Com a compressão. Quem é a compressão? A própria laje. A laje é de isopor, que é exatamente para reduzir o peso. Então, eu tenho aqui as guias, eu tenho aqui as malhas e eu tenho a distribuição. Aqui eu já tenho uma carga. Se eu tiver uma pessoa andando aqui em cima, essa pessoa vai estar imprimindo uma carga aqui. Ok, vamos para frente. Agora vamos continuar a segunda parte. Acho que esse não é o mesmo vídeo. Esse não é o mesmo vídeo que nós estávamos naquele outro lá. Vamos ver se a gente consegue localizar aquele outro lá. Então, construção de um sobrado econômico, seguro, prático. Ctrl C. Vamos ver se a gente consegue continuar ele aqui. Ctrl V. Peraí. Eu queria chegar na carga. Ctrl C. Vamos ver. Esse aqui eu acho que é o que nós fizemos de um sobrado econômico seguro e prático. Engraçado. Era para ser. Vamos ver esse aqui. Esse aqui.
para a engenharia civil. Olha, pessoal, olha, existem estacas intermediárias. Na hora que a gente for fazer a distribuição da carga em Y, o que que acontece? O retorno lá de baixo, ele tem que ser considerado as estacas que fazem o arranque e as estacas intermediárias que fazem a sustentação. Também a sustentação. Eu queria dar uma adiantada só para a gente ver a carga que vai aqui, ó, porque é isso que interessa para a gente. Ah, por Alzheimer. Olha o pilar subindo para o segundo andar. Treliça é isso daqui, o negativo é isso daqui.
Então, para quem é da engenharia civil e que está pensando já na resistência dos materiais, gente, essa carga de compressão que vem aqui, ela vai ser distribuída, claro que não é pela tabela ou pelo isopor. Em cima da tabela, em cima do isopor, eu tenho uma amarração feita pela treliça e pelos negativos. Aqui tem uma malha. Ele está usando poucos negativos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, porque vocês viram um pouquinho lá para trás que a carga que ele está fazendo, ela é uma carga reduzida. Essa carga, ela está, o espaço é pequeno, então como o espaço é pequeno, a carga que vai aqui em cima deve ser exclusivamente aí de uma caixa d'água, sei lá, 1.000 litros, coisas assim. Então, não tem espaço necessário para ninguém ficar andando. Então, ele reduziu isso aqui para um H8, provavelmente, e o H12 ficou lá embaixo, onde as pessoas caminham, onde tem móveis, coisas assim. Então, aqui o espaço é pequenininho, exatamente pelo espaço ser pequeno, a carga que ele está usando divide com esses negativos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vergalhões de 5 milímetros, e o principal, que são aqui as vigas, né, da laje. Ok, muito interessante, muito interessante. Então, para quem é da engenharia civil, continuem utilizando esse conceito, essa forma de cálculo, gente. Muito legal, gostei desse vídeo aqui, muito bom mesmo. Então, vamos continuar aqui o que nós estávamos falando, porque nós temos agora aqui o conceito de uma carga oblíqua, tá? Então, é como se eu tivesse lá a tensão de compressão, 90 graus, só que agora eu tenho uma tensão de compressão em uma carga oblíqua. E essa carga oblíqua vai ser dividido entre x e y de um momento em que eu tenha uma carga puxando em dois sentidos, é como se aquele prédio lá estivesse sendo arrastado para os dois lados, e aí eu posso imaginar que existe uma tentativa de rompimento da carga lá em cima da laje. Para ela se romper, todos os pilares precisam estar amarrados, o bloco tem que existir. Então, eu vou ter uma carga para cá e vou ter uma outra carga para lá. Muito bem, vamos dar continuidade aí ao nosso trabalho. Vamos aqui. Então, gente, existem situações em que um carregamento axial pode ocasionar tensão normal e tensão de cisalhamento ao mesmo tempo. Observe aqui que eu tenho uma janela, tá? E essa janela, se exercendo uma carga, ela pode vir a ter um cisalhamento em algum ponto, algum rompimento dela. Então, tem que ter um elemento mecânico de ligação aqui. E também tem tensões normais em cima
dessa janela. Mas para a gente começar o nosso conceito, um carregamento axial pode causar tensões normais e cisalhantes, desde que o plano de aplicação do carregamento e o carregamento não sejam perpendiculares entre si. Na laje, eles serão perpendiculares, na laje em si, mas eu não posso esquecer que eu tenho uma tensão, a laje, a carga vai estar puxando para lá, a carga vai estar puxando para cá. Então, teoricamente, eu tenho uma tentativa de rompimento, de cisalhamento, tá? Mas o carregamento, ele vai ser perpendicular na laje. Agora, nós vamos analisar um carregamento não perpendicular. Então, esse carregamento não pode ser perpendicular entre si. A figura a seguir apresenta uma barra de carregamento axial, na qual vamos considerar um plano de área a zero. Então, o plano de área inicial perpendicular ao eixo da barra. Isso está lá no nosso LDD. Agora vamos analisar uma situação em que as tensões normais de cisalhamento ocorrem simultaneamente. Existe aqui uma tentativa de cisalhamento, gente. Olha, a carga está puxando para lá e para cá. É como se eu tivesse um prédio com tensão puxando para lá e com tensão puxando para cá. Aí a noção é que ele cisale, que ele quebre, que ele rache. Se eu for pensar lá na laje, eu vejo que existe uma cinta de fora a fora e existem interligações dentro dessa cinta. Vejamos o que acontece numa barra em um plano inclinado com um determinado ângulo θ. Repare que o carregamento P permanece na mesma direção. O carregamento está aqui. Porém, como a área de atuação do carregamento está inclinada na área A0, essa carga possui dois componentes de força. Não posso deixar de considerar esse elemento de força aí. E essa carga possui dois componentes, um atuando na normal e o outro na inclinada. Então, um vai ser a tensão normal, outro vai ser a tensão de cisalhamento. Portanto, os esforços proporcionam, respectivamente, tensões normais de cisalhamento. Eles são cisalhantes. Aqui dá para a gente ver muito bem essa tensão em que eu tenho áreas diferentes e agora eu vou, aos poucos, dividir para vocês o conceito que eu estou comentando. Olha só, num primeiro plano, eu tenho um bloco, vou voltar aqui, eu tenho o bloco inteiro, aí o bloco inteiro vai ser cisalhado. E a tentativa de cisalhamento decorrente das cargas que estão nos pontos X e nos pontos Y, o Eduardo está falando que o AVA está com problemas, não consigo fazer o acesso do professor, né, Eduardo? Mas o de vocês, acho que está ok, principalmente porque está distribuído aí o link do AVA no WhatsApp. E aí, gente, observe o seguinte, olha, eu tenho um plano total e eu cortei esse plano, cortei não, a carga está inserida, né, a tentativa de fazer o cisalhamento em cima dessa carga. Então, é como se fosse uma construção e essa construção está sofrendo aqui uma interferência. Ok, bastante interessante isso. Eu tenho agora aqui esse bloco, 90 graus, e essa nova face. Observe aqui o seguinte, se eu for trabalhar esse conceito aqui, eu vou até usar esse outro, aqui ele não mexe, aqui eu consigo pintar. Então, observe o seguinte, eu tenho aqui uma carga, vou continuar aqui essa face, né? Então, essa face, ela estaria completa aqui, mas para eu analisar uma probabilidade de cisalhamento, eu tenho que colocar perpendicular a essa face aqui uma carga. Então, observe que F aqui, gente, ó, F
está a 90 graus dessa carga aqui. Então, aqui eu tenho um ângulo. Esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que está aqui. Olha o θ aparecendo aqui. Eu desço aqui uma perpendicular e paralela a essa outra que eu tenho aqui. Então, se aqui eu tenho um ângulo θ, e se eu projetar essa linha aqui para o lado de cá, eu vou ter outro θ alterno. Depois eu tenho um ângulo, outro θ, um ângulo, outro θ. Então, o θ está aqui, θ está aqui. Como é que eu faço? Como é que eu penso isso como engenheiro? A cada um dos ângulos que eu pulo, o próximo é igual ao antecedente. Então, aqui é θ, aqui não. Aqui é θ, aqui não. Aqui é θ. Principalmente porque aqui os vetores, as linhas de identificação, elas estão proporcionais e ângulos alternos internos. Então, esse θ aqui é igual a esse aqui é igual a esse daqui pula um, esse é igual, pula um, esse outro aqui é igual. O importante é o seguinte, essa força de cisalhamento aqui, ela está a 90 graus em relação à carga. Se ela está a 90 graus, essa superfície aqui, se eu inverter, essa superfície aqui estaria plana e o F seria meu Y e o V seria o meu X. Então, o meu 90 graus está aqui em relação a essa carga que eu tenho, esse ângulo que eu tenho aqui. Ok, as duas áreas, os dois ângulos estão aqui. E aí, o que eu começo a observar? Alternos internos. Se aqui é θ, aqui também é θ. E aqui eu tenho uma paralela, gente. Aqui, ó, essa linha vem aqui, essa outra vem aqui. Então, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui também é θ. Ah, o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma perpendicular, estendi a minha aqui, a minha linha aqui. Então, aqui ficou alternos internos, se aqui é θ, isso aqui é um plano paralelo, isso aqui é paralelo a isso daqui, só estou puxando a linha um pouco mais para cima. Se aqui é θ, aqui também é θ. Se aqui é θ, esse ângulo aqui vai ser θ e esse outro aqui vai ser θ também. Então, isso faz com que eu tenha agora aqui, olha o meu 90 graus aqui, essa linha, ela está a 90 graus em relação a essa superfície. Essa superfície aqui, ela é muito, muito importante, porque é onde eu vou usar para fazer a decomposição da minha carga. Ok, eu não posso esquecer que tensão é força sobre área. Então, a tensão nesse fundo aqui que está paralelo, né? Perpendicular à carga, mas numa área conhecida, eu não posso esquecer que a tensão aqui é exatamente a força em cima de uma área. Vira ela 90 graus para você ver. Vira ela 90 graus. P é a carga. P está puxando essa superfície para lá. Então, é força sobre área. Tensão em cima dessa área aqui é a carga sobre a própria área. Agora, observe que ela está a 90 graus. É como se eu virasse ela assim e tivesse P em Y. E nada mais é do que a mesma configuração que eu tenho para o lado de cá. Só que F aqui está num plano inclinado, mas se eu colocar F numa paralela em relação a X, ela vai estar a 90 graus. A carga P' vai estar puxando para lá e a carga F vai estar aqui. 90 graus. Aqui ela está perpendicular, aqui ela está oblíqua, e eu poderia virar as duas num sentido paralelo. O conceito é o mesmo, tá, gente? O conceito é o mesmo. Então, F aqui é P vezes cosseno de θ. Por quê? Porque eu estou com a carga para o lado de cá. Se fosse seno, estaria em Y. Só que em Y, em relação à carga, se eu virasse, quando eu viro esse plano aqui, de F para P vai estar em X, tá, gente? Vai estar em X, que vai estar paralelo a essa carga aqui. Então, se eu passar uma linha, é que eu não consigo passar aqui, mas se eu passasse uma paralela aqui a X, continuaria sendo a projeção.
O que me interessa, então, nesse caso aqui, é essa carga P que está num certo ângulo em relação a essa face. Então, eu vou usar cosseno. E em V, eu vou usar seno, claro, para poder gerar os dois conceitos. E eu sei que essa área aqui é igual a essa área daqui. O conceito de superfície, claro que a área vai ser, se eu estou inclinado, a área aqui vai ter um ângulo e tal, aqui é 90 graus, o comprimento vai variar, mas o conceito é o mesmo. Então, F é a força perpendicular a esse plano que eu tenho aqui. E aí, se isso for interpretado dessa forma, eu sei que essa área daqui, essa outra daqui, F é uma força perpendicular a esse plano. F é perpendicular. Claro, P está oblíquo a essa carga, mas F está perpendicular a essa do lado de cá. Então, agora vamos dar uma olhada como que o nosso vídeo ele faz essa sequência, né? Vamos dar uma olhada. Bom, vamos continuar aqui. Vamos continuar observando aqui o seguinte. Eu tenho aqui essa área, eu tenho essa outra área daqui, os conceitos são os mesmos, tá? Então, eu sei que F é P vezes cosseno de θ. A gente chegou aqui, logo aqui atrás, já imaginando que estou usando seno, não, estou usando cosseno. Seno eu vou estar usando para a para a tensão de cisalhamento. Para a tensão normal, eu estou usando cosseno. Então, eu vou substituir o meu F pelo P cosseno de θ, dividido pela área de θ, né? Que é essa área aqui, que é diferente dessa área aqui, que é a área A0, área inicial. Essa área aqui é uma, essa outra área aqui é outra. Essa área aqui é a mesma dessa daqui, onde eu tenho o θ mais o θ perpendicular. E depois do θ perpendicular, eu tenho θ no plano inclinado. Então, vou usar o θ no plano inclinado. Então, F é P vezes cosseno de θ dividido, claro, pela área que θ está trabalhando. Então, eu peguei o meu F e substituí pelo que eu conheço. Então, a minha tensão, que era força sobre a área de θ, é igual a P vezes cosseno de θ dividido pela área de θ. Θ está aqui, θ eu conheço, sei onde ele está. Agora, eu vou pegar uma relação entre dois triângulos. Está vendo essa área aqui, que é a área A0? Essa área A0 aqui, em relação à área, essa área para essa área. Não estou falando de seno, cosseno, tangente, nada. Eu estou falando de área. Essa área para essa área aqui. Então, essa área aqui, essa outra, seno e cosseno. E agora sim, eu peguei essa área daqui e vou fazer uma relação com essa outra área daqui. Portanto, o que eu vou ter? Se eu estou fazendo uma relação de triângulos, eu tenho a área 0 e a área θ. Eu tenho cosseno θ e eu tenho 1, porque elas são equivalentes. Aí eu multiplico aqui em cruz, vou descobrir que a minha área de θ é igual à área inicial dividido pelo cosseno de θ. O cosseno de θ vai ser negativo, vai ser menor do que 1, então certamente essa área que eu tenho aqui vai ser maior do que essa, com certeza, né? Nós estamos falando de área. Feito essa substituição, eu trago ela para cá. Então, nada mais do que eu fiz, que eu peguei essa área daqui e substituí aqui. A minha área de θ é a área inicial dividido pelo cosseno de θ. E aí, o que eu estou fazendo, gente? Eu estou multiplicando as frações aqui, tá? O meu cosseno de θ, que aqui era cosseno de θ vezes cosseno de θ, vai ficar cosseno de θ ao quadrado, porque é esse vezes esse outro aqui. Então, eu simplesmente subi esse cara aqui. Por quê? Porque ficou 1 a 0 é igual a 1 vezes isso daqui.
E aí, como eu estou dividindo essa tensão aqui, eu simplesmente vou subir o meu cosseno e vou multiplicar, levar ele ao quadrado. Matemática só. E aí, o que eu tenho? Nesse caso agora, eu vou ter que a tensão de cisalhamento é a carga reflexo V, desculpa, dividido pela área de θ. É que aqui fica fechado, fica quente, não passa nem um ventinho. Tem que abrir aqui para ventilar um pouco. Não gosto de fechar. Fecharam para mim, eu não consigo sair agora aqui. Então, gente, o que eu tenho? Eu tenho uma carga perpendicular a esse plano aqui. E essa carga perpendicular, ela está demonstrando exatamente essa condição de cisalhamento, que nada mais é do que, se eu fizer a substituição, eu vou ter que, a minha tensão de cisalhamento, P vezes seno de zero vezes cosseno de zero dividido de θ dividido pela área inicial, e nada mais é do que uma tabela de identidade trigonométrica. Tabela de identidade trigonométrica fala que seno de A mais seno de B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. É invertido. Tabela trigonométrica simplesmente faz a inversão dada a uma somatória de seno de A mais de alfa mais beta. Seno de alfa mais beta é igual a seno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de beta vezes cosseno de alfa. E aí, eu fazendo essa substituição aqui, eu vou ter que eu tenho que a tensão é P vezes seno de θ, que multiplica cosseno de θ dividido por A. Então, se eu conheço qual é essa área de inclinação, matei o meu problema. Eu preciso só conhecer as medidas para chegar nessa área, e aí eu preciso saber o meu ângulo aqui. Acabou o problema. Poderia parar aqui, mas eu ainda posso andar um pouquinho mais. Substituindo, eu tenho que a tensão é P vezes seno de 2 vezes θ dividido por 2 vezes a área inicial. Isso aqui é igual a isso daqui, tá, gente? Não vai mudar nada, não. Então, a tensão de cisalhamento, a tensão normal no plano oblíquo, tá lá, aqui é tensão de cisalhamento. Tensão normal no plano oblíquo, P vezes cosseno ao quadrado de θ dividido pela área inicial, e a tensão de cisalhamento no plano oblíquo. Observe que tudo aqui eu falo do plano oblíquo. É P vezes seno de 2θ dividido por 2 vezes A, que é a área inicial, né? Ok, sem problema nenhum. Então, vamos dar uma olhada no vídeo aqui. Vamos ver que vídeo que é esse aqui. Abriu aqui. Esse mesmo. Pessoal, sempre tensão vai ser força sobre área, tá? Sempre tensão. Independente se vai ser tensão tração ou tensão de compressão. Força sobre área. É uma determinada força sobre uma determinada área. Nesse caso agora, eu tenho ela no sentido oblíquo. E esse sentido oblíquo vai fazer... Só um instante, pessoal.
FX. Daqui a pouco ele vai consertar, tá errado, não é FX. É F, não é FY, é FX. Está para 5. Regra de 3.
Bem simples. Ok, bem simples, bem agradável de ler, de ver, com bastante tranquilidade. Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Vamos aqui, vamos voltar aqui, tá tudo certo. Tudo em dia, ok. Os bichinhos sempre pulam aqui, mas tá tudo certo. Estamos em casa, né? E vamos continuar agora a nossa atividade. São 9h26, o ideal é a gente dar uma paradinha para tomar um café, uma água, mas eu vou até fazer o seguinte, eu vou retornar aqui para o nosso exercício e vou pedir para você decompor para mim essa força aqui, para você decompor para mim essa força. Eu já tenho ela resolvida aqui embaixo. Nós vamos chegar, usando o mesmo conceito, nós vamos chegar nesse resultado. Só que eu quero que você explique para mim, faça a decomposição e vai explicando para mim o passo a passo para enxergar essa modificação. Então, eu vou deixar aí uns minutos, né, para um tempinho para vocês já irem fazendo a decomposição e depois a gente retorna depois do café, 15 minutos para a gente dar uma parada.
Retornando aqui. Olá, tudo bem? Arrumando aqui o cabelinho, tudo certo? Muito bem. Pedi para que vocês fizessem a decomposição de força e que vocês cheguem na fórmula do cálculo de tensão de cisalhamento. Ok? Fechando aqui. Nada mais é do que a decomposição dessa força aqui, chegando até essa fórmula aqui. Pode ser essa daqui, ou então essa daqui, tá? Essa tensão aqui de cisalhamento. E aí as duas fórmulas eu tenho ela aqui. Então, gostaria que vocês fizessem, que vocês calculassem e chegassem nessa conclusão. Outra coisa, aqui, dessa daqui. Isso. Como é que o nosso livro se referencia? O nosso livro fala da tensão num plano oblíquo e fala sobre um carregamento qualquer, sem nenhuma decomposição. Aí ele fala exatamente sobre aquele desenhinho que eu coloquei lá no slide 1, 2, 3, 2, 3, 4, por aí. Fala sobre a deposição dessa força em X e em Y. Né? Olha lá, o mesmo desenho que eu... Bem parecido, o desenho que eu usei, o desenho que ele está usando. Faz a decomposição. Coloca um exemplo bem simplesinho, tá? O exemplo aqui, ó, o cálculo em duas linhas. Ele está fazendo o cálculo da tensão. E ok, estudo das tensões em X e em Y. E lá eu coloquei um resumo. Aí, sem medo de errar, ele já calculou aqui. Muito bem, gente. Então, 10 horas, por favor. Atividades, ok. Ver se tem um artigo aqui interessante. Oblíquo. Tensão de cisalhamento em um plano oblíquo. Aqui tem tensão em plano inclinado. Universidade. Tensão em plano oblíquo, resistência dos materiais. Resistência dos materiais. Preciso achar Ver se eu consigo localizar um artigo aqui. Em engenharia civil, estudo do plano das tensões em engenharia civil. Mecânica. Vamos ver o que é esse cara aqui. Tudo engenharia civil. Por isso eu comecei lá o exercício como engenharia civil. Olha que interessante, gente, olha. Vou salvar em Ctrl P aqui, antes que ele brigue comigo.
Ok. Seis, de 1 a 6. De 1 a 6. Personalidade. 1 a 6. Tem que ser mais rápido que ele. Vamos lá, vamos tentar aqui. Ctrl P. 1 a 6. Troço chato. Eu não quero ficar liberando aqui. Mas ele conseguiu pegar. Se deu tempo, né, para gerar essa informação. Não deu. Ok, mas isso aí é a atividade que vocês precisam fazer agora. Tá? Me explicar ponto a ponto dessa formação aqui e chegar nesse cálculo, chegar nessa forma aqui. E aí eu vou deixar alguns exercícios para a gente poder começar a resolver, mas já baseado nessa tensão normal e nessa tensão de cisalhamento. Muito bem, pessoal. Ok. Lembrando aí que existe a necessidade de fazer o AVA, a necessidade de fazer os exercícios do desafio nota máxima, porque o prazo não para. Um abraço para vocês. Falou, gente. Até mais.